Olá, professor e amigos de sala. Eu fiquei de falar sobre um capítulo do livro do Todorov, da Literatura em Perigo, do capítulo O que pode a literatura. Na minha opinião, assim, é um dos melhores capítulos que eu poderia apresentar. É justamente esse, né, dessa magia da literatura, do quanto ela pode ser imagética, assim, né? Você lê, você conhece lugares onde você nunca esteve e culturas diferentes, né? Nesse capítulo, ele fala que, inclusive no final do capítulo, que Kant, naquele livro Crítica da Faculdade do Juízo, que ele fala que é uma situação sine qua non para que a humanidade evolua, é justamente o ser humano conseguir pensar com olhos dos outros. E o Todorov usa esse trecho que Kant fala para para dizer, né, que nós, assim, não só pessoas reais, né, nós podemos pensar com a cabeça dos outros, ou a empatia, né, que dizem, inclusive através da literatura. O Todorov, que eu não vou falar sobre ele porque as minhas amigas acredito que já falaram nos vídeos anteriores, né? Ele começa o capítulo falando sobre Stuart Mill, que foi um político britânico que aos 20 anos ele foi acometido por uma depressão. E essa depressão ela durou 2 anos. E ele fala que ele só conseguiu curar essa depressão através da literatura. Então, como o capítulo que eu fiquei responsável por falar é o que pode a literatura, uma das coisas que ela pode é isso, né? É substituir os remédios aí da psiquiatria. Ele fala, num determinado momento aqui, quero até ler, que é a fala do próprio Stuart Mill, assim, fala com uma paixão muito grande sobre os poemas que ele viu. Bem, trata-se de um livro eu não conhecia esse poeta, Wordsworth. Eu até coloquei no Google e li umas poesias dele, realmente ele é muito bom. Stuart Mill fala a respeito dessas poesias que ele leu no momento da depressão. Eles me pareceram ser a fonte na qual eu podia buscar a alegria interior, os prazeres da simpatia e da imaginação, que todos os seres humanos podem compartilhar. Eu precisava que me fizessem sentir que há na contemplação tranquila das belezas da natureza uma felicidade verdadeira e permanente. Wordsworth me ensinou tudo isso, não somente sem me desviar da consideração dos sentimentos cotidianos e do destino comum da humanidade, mas também duplicando o interesse em que eu trazia por eles. Todorov fala também, nesse mesmo capítulo, logo após essa história, né, do Stuart Mill, que teve depressão, ele fala uma história muito bonita também de uma parisiense na época da invasão nazista na França. Ela tinha conspirado, né, contra o Reich e tinha ficado presa, privada de leitura. Mas a companheira, a moça, tinha uma moça da cela do andar de baixo que tinha acesso à leitura. Então ela com a cordinha puxava esses livros e podia ler. E ela fala assim de maneira muito bonita também, de como naquela cela solitária ela pôde compartilhar de uma companhia que ele fala, o Todorov fala aqui que é Fabrice Del Dongo, que é, no caso, o herói de um romance do Stendhal, que se chama A Cartucha de Parma, que fala que esse Fabrice Del Dongo passa a ser o seu companheiro de cela, né? Então, o quanto a literatura é incrível, né, nessa questão aí, né, a gente faz amizade. Eu já fiz amizade com Sancho Panza, com Dom Quixote, com Ana Karenina. É uma maravilha. Inclusive,
eu li o Ana Karenina, eu aprendi que, por exemplo, esses nomes russos, eu sei que Todorov era búlgaro, mas a Bulgária, inclusive tem uma região na Rússia que chama Bulgária. Eu acredito que os russos dessa região migraram para onde, nos Balcãs, né, que é onde fica a Bulgária, e os búlgaros, e criaram esse país. Eu creio, talvez eu esteja falando bobeira. Mas como a Bulgária também fazia parte da cortina de ferro, de todo aquele domínio da União Soviética, eu acredito que o nome do Todorov tem uma origem russa. E esse ov, essa terminação ov, ela indica família de. Por exemplo, então, Todorov, ele é da família Todor. Ov significa família de. E para mulheres, Ovna. Né? No caso, é uma curiosidade. O patromínico, se não me engano, é Witch. It, que ele... Por exemplo, se eu tivesse um filho, meu nome é um nome russo, Ivan. Esse nome, o meu filho, se ele chamasse, por exemplo, Yuri, o outro nome russo, meu filho chamaria na Rússia Yuri Ivanovich, porque ele é filho do Ivan. E o Ov, do Todorov, indica que ele é da família do Todor, da família Todor. É só uma curiosidade. Ele fala aqui, né, que, por exemplo, Stendhal, Molière, Balzac, são todos contemporâneos, né, e ela fala que essa moça francesa lia na cela de tudo. E ela acabou sendo mandada para Auschwitz, né, para o campo de concentração nazista, mas sobreviveu, ela não chegou a morrer lá. Então, ela até fala que num determinado momento assim, ó, a luz cegante de Auschwitz varreu toda a ilusão, proibiu toda a imaginação, declarou falsos os rostos e os livros, até o dia em que Alceste retorna e arrebata com a sua palavra. Alceste, no caso, é a personagem de um livro chamado Misantropo, do Molière, e ele fala sobre isso nesse texto. Todorov fala que essa moça, que se chamava Charlotte Delbo, ela falava que as criaturas do poeta, elas são mais verdadeiras que as criaturas de carne e osso, porque elas são inesgotáveis. As pessoas nos decepcionam, elas vão embora, né? Elas nos deixam. Já um personagem de um romance, jamais. É a melhor amizade que você poderia fazer. Ela fala mais ou menos isso. E Todorov também, ele distingue a literatura das ciências, por exemplo, da filosofia. Isso é muito interessante também, porque ela fala que, por exemplo, a literatura ela é singular, ela preserva a riqueza e a diversidade, né? São palavras do Todorov essas. E ela permite múltiplas interpretações, enquanto a filosofia, por exemplo, uma regra de uma ciência, ela pode ser refutada ou confirmada, né? Até que apareça uma nova verdade, que a ciência é sempre uma sobrepondo a outra. E já a literatura não, ela permite múltiplas interpretações, né? A minha interpretação sobre algum personagem do Machado, Dom Casmurro, né? Ela é diferente da de vocês, por exemplo. Falando em Dom Casmurro mesmo, o quanto não... Fiquei pensando, né? Esses autores que Todorov cita aqui são todos contemporâneos do Machado também. E Machado é uma pena ele ter escrito em português, né? Porque se tivesse escrito em francês ou em inglês, ele estaria parelho a todos esses aqui citados pelo Todorov. Mas eu tenho certeza que o Todorov o conhecia também. Porque o cara é um gênio, né? O bruxo do Cosme Velho nosso aqui. Eu adoro ele, já li quase toda a obra dele. E ali, eu posso dizer assim... empiricamente o quanto a literatura pode, porque ela me transformou também, assim como o Stuart Mill, que teve essa depressão de 2 anos, eu já tive tristezas assim profundas, né? Hoje eu sou viúvo, por exemplo, apesar de ser novo, e a literatura com certeza foi uma das minhas salvadoras, assim, para eu não desistir da vida, né, e tal. Então, já vai dando 10 minutos aqui de vídeo. Eu quero encerrar aqui com a parte do texto do próprio Todorov, que eu acho que resume bem o capítulo, o que pode a literatura e tal. Ele fala que a literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos.
nos tornar ainda mais próximos de outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para com a alma, porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu percurso, nos transformar a cada um de nós por dentro. E é isso que ela faz, é isso que ela tem feito, desde os gregos até hoje. E eu espero que mais e mais pessoas possam ler, possam descobrir esses romances maravilhosos aí que Todorov e que eu citei. Porque, como diz Aristóteles, né, não tem nada, não tem uma obra de arte mais bem feita do que um homem bem educado, né? Então eu acho que a literatura nos educa, ela é capaz assim de nos levar para lugares inimagináveis, conhecer pessoas que talvez nós jamais conheceríamos e culturas diferentes, né? Eu mesmo amo os russos, os escritores russos. Todorov fala do Idiota, né, do Dostoiévski. Eu morro de vontade de conhecer São Petersburgo, de percorrer aquela estrada de ferro, a Transiberiana, né? Que é uma que atravessa a Rússia toda, justamente por ter lido essas coisas. Então desperta na gente algumas vontades e desejos que eu aqui no meu mundinho em Goiânia jamais poderia imaginar. Um abraço aí, professor, e é isso.